Programa Registros do Sertão na telinha da Sertão TV. Enfim, chegamos aqui na cidade de Quixadá. Sem dúvida alguma, um dos programas mais especiais da série que estamos fazendo, a série Igrejas. Quando você pensa em Quixadá, você pensa numa cidade bem estruturada, numa cidade que funciona e vive em torno do comércio, em torno do turismo, com uma religiosidade muito forte, uma verdadeira capital do Sertão Central. Mas quando pegamos Quixadá, há 30 anos atrás, não imaginávamos como seria esta cidade sem uma das suas personalidades mais importantes. Eu estou falando de um bispo católico, o segundo bispo dessa diocese, que veio morar aqui em 1988 e praticamente transformou essa cidade. Com seu trabalho, com seu empenho, ele trouxe vários benefícios a essa cidade. Um hospital maternidade que é referência no interior do estado inteiro. Construiu uma casa para a sua mãe espiritual, Nossa Senhora. Ele também construiu um seminário para a formação de novos sacerdotes, não só da diocese, mas também de todo o interior do estado. Enfim, estou falando de um homem que ama essa terra e que se dedica até hoje para edificá-la. Eu estou falando de Dom Adélio Tomazin, o nosso homenageado dessa edição. Eu convido você a conhecer um pouco dessa história. Essa história que durante muito tempo foi enraizada aqui, nesta belíssima igreja, a nossa catedral, a Catedral Jesus, Maria e José. Nós vamos percorrer aqui em Quixadá os pontos, as construções, os benefícios que ele trouxe para cá. Um verdadeiro documentário da vida deste grande homem. E no finalzinho do programa você vai acompanhar comigo uma entrevista que fizemos com ele. Ele nos recebeu em sua casa. Hoje, com 89 anos, ele ainda desmanja de muita saúde, de muita sabedoria e se dispôs a estar conosco. É uma homenagem, não só da Sertão TV, mas de todo o sistema maior de comunicação a Dom Adélio. Fique com a gente. Convido você agora a conhecer o Centro Pastoral Pio XII. Foi uma das primeiras obras construídas da Diocese de Quixadá, que foi fundada no ano de 1971 pelo antecessor de Dom Adélio, que foi Dom Rufino. Ao chegar aqui, no ano de 1988, Dom Adélio viu a necessidade de ampliar essa estrutura. E aí, com toda a sua ideia, com todo o seu jeito empreendedor, ele construiu aquele que até hoje é o único seminário diocesano do interior do estado do Ceará. Aqui já foram formados diversos sacerdotes. Ele, com certeza, é um dos bispos, uma das personalidades católicas do estado do Ceará que mais contribuiu para a formação sacerdotal. Vamos conhecer onde moram os seminaristas, aqueles rapazes que estão na formação para um dia se tornarem sacerdotes. E vamos também entrevistar ele que foi formado por Dom Adélio e é o atual reitor deste local. E é aqui, nesses corredores, que numa média de 7 a 10 anos, jovens de diversos lugares do estado do Ceará vêm para fazer sua formação sacerdotal. E é nesse espaço aqui que os jovens fazem as suas refeições. É costume da igreja lembrar sempre e reservar espaços como esse para a confraternização, a partilha do pão, mas também a partilha do conhecimento. Nos diversos horários durante o dia, os seminaristas fazem as suas orações e partilham aquilo que entenderam da palavra para vivenciar numa futura vida sacerdotal. E dentro da estrutura do seminário diocesano não pode faltar um espaço como esse, claro, a capela. Nesse complexo nós temos duas. Uma capela hoje é reservada para a formação de leigos, centro pastoral.
Essa sim, criada por Dom Adélio, tem um formato redondo que nós vamos conhecer. Mas aqui eu estou na capela onde os seminaristas se encontram diariamente. Durante vários momentos do seu dia, eles se reservam aqui para fazer as suas orações. Esse lindo espaço que nós temos. Convido a minha repórter cinematográfica para me ajudar aqui, entender que cada cadeira dessa fica um seminarista. Olha que interessante, cada um deles tem este livro que se chama Liturgia das Horas. Existe a oração da manhã, a oração média no almoço, a oração da tarde e a oração final do dia. Cada cadeira dessa é ocupada por um seminarista. E aqui no finalzinho não poderia também faltar a imagem deste santo aqui. É o São João Maria Vianney. Ele é conhecido muito como Cura d'Ars. Ele foi e é sempre uma referência para todos os padres diocesanos. Mesmo com o seu conhecimento limitado, na França ele realizou um excelente trabalho na comunidade de Ars. Levou pessoas simples, humildes e pessoas de comunidades rurais a sempre estarem com Deus. Ele é uma referência para todos aqueles missionários da Santa Igreja Católica. Portanto, ele sempre será lembrado pelos padres diocesanos. E estando aqui no Seminário Diocesano de Quixadá, não poderíamos deixar de falar com o Padre Francisco Otaviano, natural de Boa Viagem. Ele é o atual formador, responsável pela formação dos seminaristas. São esses rapazes, esses jovens que se preparam para a vida sacerdotal. Padre, muito obrigado por estar aqui conosco nessa homenagem que estamos fazendo a Dom Adélio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se apresentasse para os telespectadores, falasse um pouquinho como é a rotina, né, de um rapaz que se prepara para essa vida de entrega sacerdotal, essa vida que o senhor recebeu esse chamado e que eles também estão recebendo. Eu agradeço desde já pela oportunidade, o meu abraço a todos aqueles que nesse momento nos assistem e dizer que, como você falava no início, sou o Padre Francisco Otaviano, tenho 7 anos e alguns meses de sacerdócio e já estou há praticamente 6 anos à frente do Seminário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão. Aqui hoje nós temos 51 seminaristas, vindos de 4 dioceses, né? A nossa diocese de Quixadá, temos a diocese de Crato, diocese de Iguatu e diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Então, nós somos um seminário dito interdiocesano, porque aqui acolhemos outras dioceses. Na verdade, a rotina de um seminarista, há alguém que pense ou pode imaginar que os seminaristas passam, digamos, o dia só rezando, mas não. Temos, com certeza, uma boa parcela do nosso dia em que a gente realmente dedica à vida de oração, mas a grande maioria do tempo é ocupada principalmente pela dimensão intelectual, né? Ou seja, os seminaristas fazem 2 faculdades, a filosofia e a teologia, então eles acordam, a nossa rotina inicia às 5h30 da manhã, às 6 horas temos um momento de oração, geralmente laudes e missa, em seguida tomam o café da manhã e eles vão para a faculdade, ou seja, para a Unicatólica, e ali ficam até ao meio-dia, onde ali estudam, onde ali estão em contato então com esta dimensão acadêmica auxiliada pelos professores. Depois, ao retornar, tem momento também da oração do meio-dia, que nós chamamos de hora média, depois almoço, um tempo de descanso e a partir das 14h30, novamente, um momento de estudo pessoal. Então, nós podemos resumir a dinâmica ou a vida do seminarista durante a semana toda em 3 pontos, né? Oração, estudo e trabalho. Então, eu sempre falo para os seminaristas e qualquer pessoa que chegar no seminário vai perceber que nós nunca vamos encontrar um seminarista ocioso. Ele vai estar sempre ou estudando, ou trabalhando, ou estará na capela fazendo a sua vida de oração. Então, é um pouco a rotina.
que é dinamizada depois por outros momentos que acontecem durante o mês, durante o ano, que vão dando essa dinâmica também dentro do percurso formativo. Então, temos experiências missionárias em meio às comunidades. Finais de semana eles vão às paróquias, estão em contato com o povo, com as pastorais. Então, nós temos toda uma dinâmica que prepara e ajuda o jovem a realmente se prepararem para que possam de verdade enfrentar os desafios do mundo de hoje, que não são poucos, e ali poder realmente semear e ser testemunhas da palavra de Deus. E toda essa rotina ela se resume em mais ou menos quantos anos, né, eles passam aqui para chegar até a ordenação? Pronto, nós podemos dizer que são 8 anos. Não é dito que é fechada, alguém pode chegar a ter que passar 9 anos, outros 7 anos, porque às vezes cada diocese tem um pouco a sua dinâmica. Mas o normal são 7 anos. 1 ano de propedêutico, ou seja, o jovem ao entrar no seminário, ele primeiro fica 1 ano no propedêutico, que é um tempo de preparação. Então, nesse tempo do propedêutico ainda não tem o estudo acadêmico, né? Justamente, é formal, né, digamos, a faculdade. Mas eles ali têm, digamos, aulas de língua portuguesa, de redação, de história geral. Então, em contato também já um pouco com o catecismo da igreja, são formações mais de introdutórias que vão ajudando para que depois ele consiga realmente iniciar o percurso da filosofia e da teologia de uma forma mais sólida, de uma forma mais clara para ele também. Então, 1 ano de propedêutico, depois 3 anos de filosofia, que é o tempo que nós chamamos de discipulado, né? É a etapa do discipulado, são os 3 anos em que ele fica no discipulado e ali ele faz a faculdade de filosofia. E depois temos a etapa da configuração, que são os 4 anos de teologia. Então, são 4 anos em que o seminarista aí tem contato realmente, digamos assim, com aquilo que é o seu instrumento de trabalho, que é a teologia, a reflexão e assim por diante. Depois, terminando esses 8 anos, até chegar à ordenação, tem o que nós chamamos de etapa de síntese vocacional, ou seja, é o período que geralmente se chama de estágio pastoral, né? O seminarista vai numa paróquia, ali é acompanhado por um padre, faz um percurso também de contato com as pastorais, um pouco de prática, e depois, com o andar, digamos assim, da caminhada, se marca a ordenação, a agenda, a ordenação, e ela acontece. Nós tivemos agora, ontem, tivemos aí a ordenação de 3 jovens seminaristas que ontem foram ordenados diáconos. São mais de 20 paróquias a nossa diocese? A nossa diocese hoje conta com 20 paróquias e 2 áreas pastorais. E os seminaristas, obviamente, estão distribuídos nelas, né? Fazendo todo esse estágio com os atuais sacerdotes que aqui estão, né? A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, eu sou Fabiano Piúba, secretário de Cultura do Estado do Ceará. Estou aqui na Sertão TV e quero parabenizar esse empreendimento, essa iniciativa, né, tão importante a partir da cidade de Xaramubim, do Sertão Central, né, para o Ceará e para o Nordeste e para o Brasil. Parabéns e vida longa à Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Eu uso o Brisa Móvel, o chip da BrisaNet que me deixa conectada o dia inteiro. Oi, meu nome é Alfredo José. Eu gosto muito de ler. E eu quero indicar um livro da coleção do Jeff Kinney, Diário de Banana. Esse aqui é um dos livros da coleção que eu gosto muito. Apoio Fundação Canudos.
coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Apoio Sistema Maior de Comunicação. E nós estamos aqui, na verdade, num complexo, né? A primeira estrutura, né, nesse grande terreno aqui foi o Centro Pastoral Pio XII, que foi criado pelo nosso primeiro bispo, que foi Dom Rufino. E à medida que Dom Adélio chegou, né, homenageado do nosso programa, ele ampliou e transformou esse centro pastoral num instituto, né, um instituto filosófico e teológico. Com a importância de Dom Adélio, porque é praticamente o único seminário, né, diocesano completo, de uma formação completa, do interior do estado do Ceará. E aí, como você falou, outras dioceses vêm para cá, né? Qual é, então, a importância de Dom Adélio na formação sacerdotal, né, no nosso sertão? Muito bem. Na verdade, como você falou, desde o início, quando a diocese foi criada, que se teve o interesse, né, desde o primeiro bispo, Dom Rufino, de criar uma estrutura para formar os padres da diocese. Então, ele iniciou ali no centro vocacional, uma estrutura pequena, tímida, e ali tínhamos os primeiros anos de seminário, depois eram enviados à Fortaleza e ali permaneciam por 7 anos até retornar, né, para serem ordenados, etc. Estamos falando da década de 70, né, que é o início da diocese, né? Aí na década de 80, né, 88... Justamente. Com a chegada de Dom Adélio, ao perceber, né, a necessidade justamente de intensificar, né, de somar forças para que a formação dos seminaristas acontecesse na própria diocese, foi aí que ele iniciou, digamos assim, esse grande processo que chegamos hoje, né? Em primeiro lugar foi criar estruturas. Então ele construiu, né, o que hoje nós chamamos de centro de pastoral, era um espaço na época foi chamado de centro de catequese, mas depois, imediatamente, após ali uns 2, 3 anos, ele já fundou aqui o curso de filosofia. Então, hoje nós temos a Unicatólica, mas a Unicatólica, a célula embrião da Unicatólica foi o curso de filosofia, o primeiro curso iniciado aqui na diocese, no que nós chamávamos antes centro de catequese. Eu tenho certeza que ele não imaginava, né, que essa pequena estrutura, né, pequeno curso, ia se transformar num centro universitário, mas aos poucos foi se construindo essa ideia, né? Justamente porque Dom Adélio sempre muito empreendedor e com uma visão de futuro formidável. Então, criou-se o curso de filosofia, foi aberto o curso de filosofia. Naquele tempo, já as dioceses começaram a mandar os seminaristas aqui, diocese de Tianguá, diocese de Sobral, diocese de Pesqueira, no Pernambuco. Então, Iguatu também? Iguatu. Então, já ali naquele início, as dioceses já começavam a vir somar forças com o Quixadá. E aí, nós vamos perceber que temos toda uma estrutura que Dom Adélio criou, temos esse espaço, depois temos o centro de pastoral, temos um outro espaço que funcionou como o seminário de filosofia, né, e teologia. Então, filosofia, depois teologia, e Dom Adélio sempre buscando, digamos assim, aprimorar. Então, veio a grande luta e o grande empenho para o reconhecimento dos cursos. Então, eu lembro que eu entrei no seminário em 2004 e já ali naquele início, a minha turma era a primeira turma que fez o vestibular oficial e ali iniciávamos a primeira turma do curso de filosofia reconhecido, né? Conhecido pelo MEC, né? Toda a estrutura, Ministério da Educação, aprovando, né, o projeto do Dom Adélio inicial da Unicatólica hoje. Justamente. Então, foi uma grande conquista e a gente percebendo sempre que Dom Adélio sempre presente, né? Eu fui formado, né, durante o pastoreio de Dom Adélio, e ali eu via Dom Adélio na sala de aula, né? Além dele criar toda a estrutura, de estar por trás de todo um projeto,
Dom Adélio sempre esteve com a mão na massa. Ele dava as aulas, ele estava cotidianamente em meio, né, aos seminaristas, no seminário, dando aula, celebrava toda segunda-feira, sempre às 6h30 da manhã. Nessa capela aqui que estamos. Nessa capela. Então, para dizer, é um legado que com certeza a gente hoje somos o que somos, graças a um esforço de um homem que realmente doou a vida e continua a doar a vida a serviço do reino de Deus. Então, é com essa conversa aqui que nós, mais uma vez, conhecemos ainda mais a história do Dom Adélio Tomazin, né, bispo emérito hoje de Quixadá. Muito obrigado, padre. E fique agora com as lindas imagens desse espaço onde nós estamos aqui, a capela do Centro Pastoral, um lugar onde Dom Adélio com certeza celebrou muitas e muitas missas e até hoje continua a cuidar do seu rebanho, cuidar do sertão do Ceará. Estamos agora aqui em mais um dos lugares de tamanha importância no legado de Dom Adélio Tomazin. A estrutura aqui ao meu lado é a maternidade Jesus, Maria e José. Uma estrutura que foi iniciada por um monsenhor que veio muito antes da diocese de Quixadá ser criada. Passou por Dom Rufino, mas foi com Dom Adélio que ela adquiriu tamanha importância não só para Quixadá, mas para todo o sertão central. Aqui ela é administrada pela Congregação das Irmãs da Misericórdia de Verona. Nós vamos conversar com a irmã Ernestina, que é a responsável por essa estrutura. E também tivemos acesso com outros profissionais que dão a vida para que várias pessoas venham ao mundo. Nós vamos ver os bebês que vêm ao mundo por meio desta unidade filantrópica e com muito carinho elas servem a Diocese de Quixadá e todo o nosso sertão. Vamos acompanhar. E agora, aqui eu estou com a irmã Ernestina. Ela é religiosa consagrada da Congregação das Irmãs da Misericórdia de Verona, ou seja, ela é italiana, mas já há muitos anos mora aqui no interior do sertão do Ceará. Ela já morou em Quixeramobim, na casa do ancião Santo Antônio, e agora, né, entre indas e vindas, continua exercendo um importantíssimo papel aqui em mais uma dessas obras, desse legado do Dom Adélio. Primeiro eu vou pedir que ela se apresente aqui para os nossos telespectadores. Então, eu sou a irmã Ernestina, irmã da Misericórdia, como já me apresentou. Estou aqui, sou italiana, sou irmã de 55 anos. Uma vida entregue, né? Exatamente. E cheguei aqui na maternidade de Jesus, Maria e José, il 24 di agosto do 90, a pedido de Dom Adélio. A senhora não é quixadaense, né? A senhora é italiana, mas a senhora veio aqui por convite do Dom Adélio e a senhora, como ninguém, sabe do legado que ele deixa aqui nesse coração, né, do Ceará, aqui nessa região tão sofrida pela seca, por todos os problemas sociais. Qual é o legado que a senhora... Primeiramente, o que o Dom Adélio representa para a senhora como religiosa, como consagrada, e também o legado que ele deixa aqui nessa cidade, nessa diocese? Mas eu acredito que Dom Adélio, como pobre servo da Divina Providência, confiou muito na Divina Providência e a sua fé, ele conseguiu fazer tantas e tantas coisas. Sicuramente que ele é e resta um grande homem aqui, um grande religioso, um grande... Naturalmente, para nós religiosos, quando fizemos tudo, dizemos somos servos inúteis. Só fizemos o que era possível. Eu acredito que também Dom Adélio diz assim. Um grande homem, né, que deixou um grande legado aqui.
se a senhora nos permite, ainda vamos dar uma voltinha aqui na maternidade e prestigiar o trabalho de todos os funcionários, todos os profissionais da saúde e principalmente das irmãs. Né? Eu devo dizer que também o sucessor de Dom Adélio, Dom Angelo, está continuando, dando-nos um grande apoio, acompanhando, porque ele é presidente de honra hoje, e faz de tudo para que este hospital viva e serva e ame, e faz de tudo. Devo dizer, diz que é um grande homem também, Dom Angelo. Amém. Obrigado, irmã, pela sua generosidade, pelo tempo que a senhora está dedicando. Fique agora com algumas imagens, com outras imagens da maternidade Jesus, Maria e José. Mais um grande legado de Dom Adélio Tomazinho. Eu estou aqui com a doutora Joana, ela é gerente de enfermagem aqui da maternidade e nós estamos num setor incrível que a gente acabou de conhecer. É exatamente a sala de parto, onde realmente acontece o trabalho mais importante de toda essa estrutura, o nascimento dos bebês. Eu queria perguntar para ela, quantos bebês nascem mensalmente aqui nesta unidade? O Hospital Jesus Maria José ele é referência no Sertão Central, para 10 municípios, né? Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Senador Pompeu e Solonópolis, né? E a nossa Quixadá. Nós temos em torno, né, voltando para a sua pergunta, em torno de 260 partos, 250, com um total de 60% desses partos são partos normais e 40% cesarianos. Esse é o nosso total de partos ao mês. Quando a gestante chega, ela com certeza psicologicamente ela chega um pouco nervosa, né? Às vezes mãe de primeira viagem. Como é feito esse trabalho de humanização, inicialmente, até chegar o momento propriamente dito do parto? Bem, o nosso atendimento humanizado ele começa na recepção, né? Com a família, que nós temos o direito do acompanhante, seja o pai, a mãe, de escolha da nossa gestante. Então, ela tem direito a esse acompanhante. Esse acolhimento começa na recepção, depois passa para o serviço de triagem, que é atendido pela enfermeira, né, que vai fazer todo o acolhimento, todo o primeiro atendimento. Após essa triagem, ela vai ser atendida pelo médico. O médico vai avaliar essa paciente e, após a avaliação, será definido o fluxo dessa gestante aqui no nosso hospital. Se ela já estiver em trabalho de parto, ela será conduzida para o pré-parto, né? Se ela não estiver em trabalho de parto, ela será conduzida para a casa da gestante, se ela não estiver, para onde ir. Então, a casa da gestante vai acolher essa paciente até ela entrar em trabalho de parto e retornar para o nosso serviço de pré-parto e parto e pós-parto, que é o alojamento conjunto. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, meu nome é Raquel Duranos e eu estou aqui para convidá-los a conhecer a primeira HD TV do Sertão Central Cearense, a Sertão TV. Muito bem-vinda. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. G Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções.
Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Tem novidade no Supermercado JV. Agora com serviço de padaria. Espaço amplo, agradável, variedade de produtos e bom atendimento. Em breve, reinauguração. Supermercado JV, uma economia para você. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio Sistema Maior de Comunicação. E o momento mais esperado do nosso programa, estou aqui com o nosso homenageado, o segundo bispo da Diocese de Quixadá, um italiano, mas um italiano quixadaense, Dom Adélio Tomazin. Muito obrigado, Dom Adélio, por esse tempo que o senhor está se dedicando, não só o programa Registro do Sertão, mas todo o sistema maior de comunicação. Admira muito o senhor. Em nome do nosso diretor, do nosso presidente, Sérgio Machado, toda a nossa equipe, agradece muito o senhor estar aqui conosco. E nós desde já dizemos que é uma homenagem mais do que merecida, porque o senhor é uma das figuras mais importantes aqui do nosso sertão, aqui do nosso Quixadá. A gente queria saber um pouco da história, como foi que o padre Adélio se tornou Dom Adélio, bispo da igreja, e chegou aqui no Quixadá na década de 80. Bom, a minha chegada em Quixadá deve-se a um desígnio de Deus que se manifestou através do Papa João Paulo II, porque todos os bispos são nomeados por ele e enviados por ele. Ele que representa na terra Jesus, que é o sucessor de São Pedro, é ele que provê as igrejas locais de bispos, de servidores, de bispo, para que caminhe junto com os presbíteros no Evangelho, na fé, num determinado lugar. Eu trabalhava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois de ter trabalhado 3 anos no Uruguai. Eu trabalhava nas favelas e no centro social. Era responsável, diretor do centro social de Porto Alegre, que se dedicava a recuperação dos meninos de ruas através da escola e, em particular, através de uma profissão do trabalho, porque a nossa experiência nas favelas tinha mostrado que a pregação simples, da verdade da fé, importantíssima, essencial, não chegava a penetrar nesse ambiente, penetrar na mente, no coração desse adolescente, pelo ambiente, pela história, a sua história pessoal. Então, nós pensamos que o caminho para chegar a evangelizar, chegar a recuperar, podia ser escola e trabalho. E por isso, com a ajuda de Deus, construímos um centro social, um centro de acolhida de adolescente
muito grande, muito importante, com mais de 500 alunos, de 500 jovens que aprendiam a ser homens e a ser cristãos. Eu, depois de ter trabalhado 7 anos em Porto Alegre como diretor e chamado pelos meus superiores, e aceitei de ir trabalhar na África, mas antes tive que passar um tempo em Londres para aprender bem o inglês, sendo que a minha destinação tinha sido a Nigéria, onde falava-se inglês. Eu devia dirigir um instituto científico, uma escola profissional. Não era uma escola profissional comum, mas era uma escola superior ligada à Inglaterra. Então, depois de trabalhado 7 anos, e fui a Londres, estive em Londres, e na espera depois de poder entrar na Nigéria, que não era fácil devido à guerra entre Ibos e o governo central. Estive na Espanha para fundar uma comunidade da minha congregação. E finalmente chegou a autorização para trabalhar na Nigéria. Lá trabalhei 3 anos na Nigéria. E nesse tempo, depois de 3 anos, aconteceu o capítulo geral da minha congregação e, com minha surpresa, fui eleito superior geral. E fiquei, então, na Itália durante 2 mandatos, durante 12 anos, para dirigir a congregação. Terminado o meu serviço de superior geral, voltei para o Brasil. Pedi de poder voltar para o Brasil, para Porto Alegre. E foi lá que me alcançou o pedido do Papa João Paulo II de ser bispo de Quixadá. Bispo de Quixadá. Tenho que dizer, confessar que não conhecia nada do Nordeste e tanto menos de Quixadá. Aliás, é quase uma piada. Fui ver no mapa e não existia Quixadá. Tive que procurar numa enciclopédia um pouquinho mais, que tinha dados mais abundantes. Então, pude ler que Quixadá se encontrava no sertão central do Ceará e que era, naquele tempo, se trata de muitos anos, há 32 anos, naquele tempo estava escrito uma cidade muito pobre, castigada pela seca, e onde os problemas realmente eram a fome e a sede. Naquele tempo era isso. Diante da realidade do sertão central, senti-me na obrigação de aceitar o convite feito-me pelo Papa através do Núncio Apostólico. Então, telefonei ao Núncio Apostólico, que aceitava de ser bispo de Quixadá. E foi o que aconteceu em pouco tempo, porque coincidiu com a beatificação do meu fundador, com o qual o fundador da minha congregação, com o qual tinha vivido. Então, às pressas, fui ordenado bispo, participei da beatificação do meu fundador e voltei para o Brasil, diretamente a São Luís, para tomar posse da Diocese de Quixadá. Tomei posse o dia da Santíssima Trindade, o dia 29 de maio. E assim comecei o meu trabalho de bispo de Quixadá. Este é um pouquinho
a história da minha chegada em Quixadá. Não foi certamente uma escolha pessoal, nenhum bispo escolhe de ser bispo. Todo bispo é escolhido, todo bispo é convidado para assumir o serviço na igreja de conduzir a comunidade cristã, a comunidade diocesana, para no caminho da fé e da vida cristã. Quando o senhor chegou aqui, era uma outra cidade, né? Final da década de 80, e aí o senhor deu um grande legado. Por exemplo, hoje o Sertão Central tem uma estrutura para o parto, né? Um hospital maternidade de primeira. Nós temos um lugar lindo, né? Que particularmente eu gosto muito, santuário, né? Onde as pessoas peregrinam, fazem sua oração. O senhor contribui na formação de sacerdotes, né? Com este seminário, e também na formação intelectual de profissionais, como as faculdades. O que é que o senhor vê depois de todo esse esforço, esse trabalho, essa dedicação, esses mais de 30 anos? Sim, quando cheguei, vi que aquilo que estava escrito, que era uma cidade muito pobre, castigada pela sede, pela seca, uma cidade digamos assim, ainda com fome, infelizmente, e sede. Vi que era a realidade. E pensando na minha missão, naquilo que um bispo tem que ser como um pai, e tem que pensar na alma, tem que pensar na evangelização, mas tem que pensar também na necessidade humana de ter um pedaço de pão, de ter um copo de água, se não é um copo de vinho, ter pelo menos um copo de água. Então, desde o começo, vi que era necessário que me preocupasse pelos dois objetivos, começar a incentivar um processo social e dinamizar o trabalho pastoral, a fim de que não só Quixadá, mas toda a diocese que abrange Quixeramobim, que é a cidade mais importante, Quixeramobim, Boa Viagem, e, enfim, toda a extensão da diocese. Vi que era necessário que eu me envolvesse, que rebocasse as mangas para trabalhar muito, porque a necessidade era em ambos os campos, era muito grave, muito urgente. E então tomei a decisão de começar com uma obra social e uma obra específica necessária para a evangelização. Mas comecei pela obra social, porque era indispensável. Um pai tinha que pensar na situação que se encontrava a população, de maneira particular das cidades mais pequenas e do interior. Então, uma obra de caráter social e uma obra estritamente destinada à evangelização. E foi assim que praticamente conduzi a diocese ao longo de todos os anos que fiquei como bispo diocesano. Entre as primeiras coisas que vi que era necessário era procurar meio de trabalho, meio de sustentação para as famílias, sendo que os homens naquele tempo iam trabalhar longe, pensando nas mulheres. A escola de artesanato foi a primeira atividade que organizei, que
que deu grandes frutos. Me ajudaram nisso as pobres servas de Divina Providência, as irmãs que tomaram conta da estrutura que preparei para acolher meninos, meninas e mães, sobretudo, porque a minha intenção era fazer um trabalho com os jovens, mas vi que concretamente quem precisava mais de uma ajuda eram as mães, que eram mãe e pai, era tudo na família, porque eram os homens trabalhavam longe, o marido trabalhava longe e acabava para formar uma segunda família em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, e as mulheres ficavam carregadas de filhos sem saber o que fazer. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe Primeira TV Sertão Central. A Sertão TV é maravilhosa, você tem que participar, tem que curtir. A Sertão TV é feita para você. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Oi pessoal, eu sou o Hector Nogueira, sou professor e estou aqui para fazer uma indicação de livro. Hoje eu queria indicar para vocês Poesia que Transforma, do Bruno Bessa, poeta cearense, nordestino, nesses tempos que dá orgulho de ser nordestino, né? Fica a dica, pessoal. Apoio Fundação Canudos. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Apoio Sistema Maior de Comunicação. Quando cheguei no fim, quase no fim do meu mandato de bispo, porque todos os bispos, ao chegar a 75 anos, têm que apresentar à Santa Sé a renúncia a entregar a diocese para bispo mais novo, de maneira que a diocese tinha sempre um bispo com energia, com capacidade para melhorar o serviço, digamos assim, às comunidades. Antes que chegasse o fim, fiz uma espécie de balancete assim, dos trabalhos feitos, tanto de pastoral como de sociais. E vi que tinha feito alguma coisa, mas sobretudo pensando no santuário também, alguma coisa tinha feito. Mas vi que a situação era ainda muito precária da cidade e da diocese. E pensei, olhando
para o mundo, como sobretudo os países pobres, como tinha evoluído, como tinha saído da miséria. Vi que tinha saído da miséria através da cultura. Então, pensei que até se parecia um absurdo construir uma faculdade aqui no Sertão Central. Pensei de iniciar os trabalhos, de organizar uma faculdade que tinha como propósito de preparar jovens para o futuro, mudar o interior. E ajudando de maneira particular os jovens inteligentes, pobres, dar uma chance, uma possibilidade. A cultura, eu tinha refletido, tinha visto que tinha mudado. Países que eram mais pobres do que o Brasil, como países da Ásia, a Coreia, a própria China, 30 anos atrás, 35 anos atrás. Como é que, por exemplo, a Malásia tinha se transformado, como é que a Índia tinha evoluído através da cultura. Então, a faculdade, que algo, porque certamente não me iludia que pudesse ser a solução, mudar, transformar tudo, mas teria sido um começo. Ter a coragem de fazer uma faculdade aqui no interior. Com a ajuda de Deus, consegui construir a faculdade, a católica dedicada a Nossa Senhora, para oferecer uma oportunidade a muitos jovens. E assim chegou o momento em que deixei, e a Santa Sé mandou o novo bispo, Dom Ângelo, jovem, com mais força do que aquilo que eu tinha. Claro, o bispo não se aposenta, o bispo se torna emérito, que é muito diferente da aposentadoria. A aposentadoria é para se sentar, bispo emérito é para continuar o trabalho de maneira diferente. Se deixa um tipo de trabalho e se assume, se continua, e como eu estou procurando de ser útil também depois da minha missão, de ter cumprido a minha missão. Procurei de levar para frente, a pedido de Dom Ângelo, a faculdade católica, depois destes 2 anos que fiquei mais tempo na católica como reitor, como chanceler. Quando terminei, entreguei, depois de ter entregado tudo aquilo que tinha feito ao bispo diocesano, Dom Ângelo Pignoli, ter entregado em boas mãos a ele, pensei que não podia parar. Então, visto que nunca tinha feito nada de específico, digamos assim, para os idosos, tinha pensado mais na juventude, assim. Escutando também o desejo do Papa, que sempre fala dos meninos, dos adolescentes e dos velhos, quando nunca fala só dos jovens. Fala também dos velhos, porque por outro motivo são importantes como os jovens, mas por outro motivo. São pessoas que merecem, digamos assim, o acompanhamento da igreja, que merece, porque a sociedade fica com uma dívida social com aqueles que fizeram a história do Brasil, que fizeram a história do Ceará e também do Sertão Central. Então pensei de fazer o Remanso da Paz,
como casa de acolhida para os idosos, de 60 anos para cima. Claro, não pensando de poder resolver esse problema, porque é grande demais para uma pessoa, mas como sinal da igreja. O amor da igreja para os pequenos, para os marginalizados, para os pobres, para os sofredores. Então, o Remanso da Paz, com a capacidade de 40 vagas para os idosos. Pensei que não podia ser misturado idosos doentes com idosos, simplesmente idosos, mas ainda autossuficiente. Pensei de criar uma estrutura bonita e que ajudasse os idosos a recuperar, digamos, o sentido da vida. Pensei e fiz, Deus me ajudou para realizar esta estrutura, esta atividade para os idosos. Saiu também outra oportunidade de continuar a fazer algo no campo da educação, e foi quando pensei e achei a colaboração de leigos, de empresários, para construir a Cisne, outra faculdade que, pensando que pudesse ser um complemento da Católica, especializando-se sobretudo em curso tecnológico, E fui reitor, diretor da Cisne, até quando eu achei que não era para mim mais conveniente ficar. Mas Deus combinou as coisas, que ao sair, ao deixar a Cisne, surgissem outras ideias de algo sempre no campo da instrução superior, e aí, conjuntamente com uma pessoa muito conhecida para você, Dr. Zenício Ferreira, Dr. Zenício, e a gente pensou em dar vida a mais uma faculdade que tivesse a sua peculiaridade, que servisse para oferecer novas oportunidades. A gente também cresce porque quando começamos na Católica, nós começamos sem saber nada, outras coisas, mas foi a primeira faculdade realmente na qual eu me envolvi, que criei. Não foi fácil. Depois a gente, trabalhando nesse campo, vê novos horizontes, nova necessidade, e surgiu a FADAT, por esse motivo, mais uma faculdade que foi aprovada como faculdade, e nos seus cursos foi aprovada já, e graças a Deus foi aprovada com nota máxima. É isso, é uma história de dedicação, um legado muito importante, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que dedicou a sua vida a essa cidade, que mudou totalmente, né? De mais de 30 anos para cá, foi cuidada por esse pai que é admirado por todo mundo, principalmente
não só pelo pessoal, os diocesanos de Quixadá, mas também de toda a região, principalmente Quixeramobim. O senhor falou aí do Padre José, o senhor falou de um município imenso, uma paróquia com várias comunidades que o senhor soube dividi-la, né? Aumentar a sua dimensão, aumentar as suas paróquias e tantos outros lugares, né? Nós agradecemos, Dom Adélio. Nós estamos aqui no Remanso da Paz, na sua casa, e é aqui com a imagem, deixa eu colocar aqui com a imagem de Nossa Senhora, Rainha do Sertão, que a gente pede a bênção da mãe, a gente pede a bênção deste bispo, né, diocesano, para cada um de nós, para todo o sistema maior de comunicação. Sinto-me muito feliz em poder, neste momento, aos queridos filhos, porque quem é pai fica pai. Pode se afastar um pouquinho, mas não pode perder a paternidade. Então, eu considero Quixeramobim, considero você, queridos ouvintes, considero como filhos, como pessoas muito amadas, muito queridas, até porque a paróquia de Quixeramobim foi sempre uma paróquia que me deu muitas alegrias, alguma preocupação alguma vez pelas faltas de padres, assim, alguma dificuldade que é impossível que não surja, mas, digamos, eu sempre olhei com um olhar de amor para a diocese, para a paróquia de Quixeramobim. Então, sinto-me feliz em poder, aos radiovintes, da televisão, sinto-me feliz de poder dar a vocês uma bênção, invocar a Nossa Senhora com vocês, para que Deus abençoe todos vocês, as suas famílias, que Nossa Senhora interceda junto de Deus pelos grandes problemas que também Quixeramobim tem neste momento, e pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, seja sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, Dom Adélio. Obrigado, viu?